Bom dia, sexto ano. Vocês estão bem? Sim, né? Hoje é sexta-feira, de novo, mais uma vez, a semana já chegou ao final e nós continuamos aqui, correto? Terminando ali com vocês o capítulo 12, na página 34. Olhem lá na página 34. Já vou compartilhar aqui o livro, só um minutinho. Tem um texto desse médico aqui, Drauzio Varela. A corrida é um antidepressivo poderoso. Ele está falando sobre correr, né? E aí ele dá todos os... Só um minutinho. Aqui ele dá todos os... Ele fala sobre a vida dele, ele começou a correr aos 50 anos e ele já participou de várias maratonas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Ele diz que ele já correu, né, uma maratona em Nova York, Buenos Aires, Boston, Chicago, Berlim e Tóquio, né? Ele já escreveu alguns livros também, e aí ele fala que quando o amigo dele falou que ele estava com 50 anos, ele disse que caiu a ficha, ele falou, poxa vida, e agora, né? Eu vou entrar em decadência. Aí ele começou e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele começou a correr, ele começou a fazer corrida e depois dos 50 ele começou a participar de maratonas de corrida. Mas antes, claro, ele fala ali que precisa de todo o preparo, né, para poder correr. E ali ele é entrevistado, é feito algumas perguntas para ele, e pergunta para ele se nesse dia da entrevista ele já havia corrido. Ele fala que não havia corrido porque ele havia machucado o pé, né? Aí uma coisa bastante interessante é que as pessoas falam, mas eu tenho problema no joelho, né? Até que ponto eu não sei se isso é verdade, mas ele fala que se tem muitos problemas no joelho quando a gente não pratica atividade física, porque quando a gente fortalece os músculos, né, fortalece o nosso corpo, ele disse que melhora tudo, não é? Não sei se isso que ele está falando realmente é verdade, se realmente pode fazer. Aí ele fala que se uma pessoa está acima do peso, se pode começar a correr. Aí ele fala que antes precisa fazer uma verificação para ver se não está tão acima do peso, né? E ali ele fala várias coisas sobre a corrida. E ele conta também ali que ele acorda 5 horas da manhã para se fazer essa corrida. Quando foi feita essa entrevista, em 2017, faz 3 anos, ele estava com 72 anos quando ele deu essa entrevista. Hoje ele está com 75 anos, né? Então, e ali ele fala que ele não vai para a academia, mas que ele corre, né? Que o que é mais importante, se você ir para a academia ou fazer atividade física. Aí ele cita que ele gosta de fazer atividade física, ele não leva o celular, ele fica, né, apenas correndo e olhando tudo em volta dele, né? E ele disse que a música acaba atrapalhando um pouco ele. Eu acho que eu sou dessa também, que enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso me concentrar. Eu não gosto de ouvir nada. E na academia ele cita ali, o som é muito alto, e a gente sabe que sim. Aí depois ele fala, né? Se um dia ele para de pensar em correr. Ele diz que não pensa em parar, mas ele diz que o corpo dele um dia vai sentir e ele não vai conseguir mais a correr. E
Mas então, até então, ele fala que enquanto ele puder, ele vai estar fazendo isso. É claro que para vocês ainda não têm idade para frequentar uma academia, mas fazer alguma atividade física, vocês podem fazer, não é? Fazer uma natação, vocês podem fazer uma caminhada, sim. Se o pai e a mãe chamam, vamos fazer uma caminhada comigo, vocês podem ir juntos, e isso é bastante importante. O que não podemos, né, é deixar de fazer essas atividades físicas, igual o médico, ele acaba dizendo aqui que todos nós precisamos dessas atividades físicas. E realmente faz bem para o nosso organismo, faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde, não é? Então, tudo isso aqui faz muito bem para nós. Aí nós vamos, então, agora para a página 17. Ali na página 17, nós vamos fazer a parte de interpretação de textos. E agora sim eu vou aumentar aqui um pouquinho. Página 37 ali. Ok? Observe a composição da entrevista escrita. Descreva. Então, como é a entrevista? Como ela foi feita? Se você observar na entrevista, ela apresenta título, ela apresenta um título, ela traz foto, e traz o texto introdutório lá no início, né? Se vocês observarem ali no início, traz um texto introdutório. E depois tem uma sequência de perguntas e respostas, correto? Depois aparece uma sequência de perguntas e respostas. Então, esse é o que nós vimos ali nessa entrevista, correto? Ela apresenta título, traz foto, traz um texto introdutório logo no início e uma sequência de perguntas e respostas. Correto, gente? Essa é a maneira que nós vimos ali a entrevista. Agora, ali na letra B, qual é a função do texto inicial da entrevista? Por que aparece esse texto inicial ali na entrevista? Na entrevista oral de Daniel Dias, que foi o que nós vimos ali no início do capítulo, que trecho corresponde a esse texto inicial? Então, ali nós temos a função desse texto inicial, a primeira pergunta aqui, qual é a função do texto inicial da entrevista? Então, qual é essa função desse texto inicial? É apresentar o entrevistado, correto? Então, toda vez que aparece uma entrevista, tem ali, eles primeiro vão apresentar quem será a pessoa que vai ser entrevistada ali. Então, a função do texto inicial é apresentar o entrevistado. Que trecho corresponde a esse trecho inicial da entrevista feita aqui com o médico, com a entrevista do atleta paraolímpico ali? Então, na entrevista oral, esse trecho corresponde ao trecho em que a apresentadora, Juliana Oliveira, ela apresenta o programa especial e fala um pouco sobre a vida de Daniel. Então, se vocês observarem, lá no texto do Daniel Dias, nós tivemos que ouvir a entrevista, né? A entrevista, a mulher que estava entrevistando ele, ela fazia as perguntas e depois o Daniel respondia, mas isso, né, de uma forma direta. Aí, aqui nesse outro texto que nós estamos vendo, já está escrito, ele não está da mesma forma que nós vimos ali em vídeo, correto? Aqui já está escrito. Então, essa é da mesma forma, né? Aparece da mesma forma. A única diferença é que um é vídeo e o outro é texto, certo? Correto? Não sei se vocês estão copiando. Se vocês estiverem, fiquem tranquilos que depois eu posso liberar o gabarito para vocês. Eu estou vendo ali que a Bianca está copiando. É isso, Bianca? Sim?
Tá, eu espero um pouquinho só você terminar ali de copiar. Ok? Vamos então ali para a página 38. Na letra C, nós temos ali a sequência de perguntas e respostas aparece explicitamente na entrevista escrita. O mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias. Como o espectador sabe o que foi perguntado? A sequência de perguntas e respostas aparece explicitamente na entrevista escrita, correto? O mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias? Não, é diferente, não é? Ali é um pouquinho diferente, porque ele está pessoalmente ali falando com a pessoa. Como o espectador sabe o que foi perguntado? Então, ali no caso da entrevista do Daniel Dias, a Juliana Oliveira, que é a pessoa que está fazendo as perguntas a ele, convida o espectador a conhecer um pouco da infância do atleta, certo? Mas o nadador fala mais do que sobre a sua infância, ele acaba falando um pouco mais ali. O espectador deduz o que foi perguntado pelas respostas do entrevistado. Então, ali, como o espectador sabe o que foi perguntado? Através daquilo que é feito, né? Através de qual pergunta é feita. Então, se o entrevistador ele faz as perguntas, nós vamos esperar a resposta daquelas perguntas que foram feitas a ele, correto? Então, ali o mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias? Não. Como o espectador sabe o que foi perguntado? Né? Ele deduz o que foi perguntado pelas respostas do entrevistado. Então, vamos lá agora para a letra D. Por que é importante que haja foto na entrevista? Por que é importante que tenha uma foto ali? Então, ali vai fazer a entrevista com esse atleta paraolímpico e depois com esse médico, Drauzio Varela. É importante que tenha foto, porque se você apenas lê, e você vai falar, poxa, eu não sei quem é, mas ali aparece a foto da pessoa. Então, através da foto já fica um pouco mais... uma forma melhor, né, para apresentar o entrevistado ao leitor, correto? Então, ali, por que é importante que haja foto na entrevista? Porque é uma forma de apresentar o entrevistado ao leitor. Ali já ficamos sabendo quem é a pessoa, certo? Agora nós temos aqui a número 2. No texto inicial, o leitor descobre que a entrevista foi realizada às 8h30 da manhã. A primeira pergunta feita a Drauzio Varela é: o senhor já correu hoje? Qual é a relevância dessa pergunta? Observem que ele recebeu a equipe para fazer uma entrevista às 8h30 da manhã. Agora, para nós, ainda é 8h15, né? Pelo menos para mim aqui é 8h15. E 8h30, você receber alguém na sua casa para poder fazer entrevista, ou não sei se na casa ou em algum outro lugar, é complicado, porque as pessoas falam, é muito cedo, né, para poder receber alguém. Mas ele recebeu, porque ele disse que ele corre às 5 horas da manhã, certo? Então, ali, só que antes de fazer essa entrevista, não se saberia se ele acordava esse horário. Então, ali, qual é a relevância dessa pergunta? Então, essa pergunta ela acaba se tornando relevante porque é uma forma de trazer à tona, trazer né, o assunto da entrevista e a ideia de da prática regular das atividades físicas pelo médico. E por ser uma pessoa que já na época da entrevista, ele tinha 72 anos, certo? Então, com 72 anos, muita gente vai falar assim, poxa vida, né? É um vovozinho já, né? Mas é um vovozinho que ele corre e tem uma vida muito mais ativa do que alguns jovens de hoje, né? Que ficam ali, né? Eu digo que eu não sou tão fã de atividades físicas também, mas acabo praticando.
mas principalmente agora porque o médico pediu, depois que o médico pediu para que eu fizesse. Então, assim, por ele dizer que ele pratica muita atividade física, então foram na casa dele mais cedo, talvez até para saber se ele já havia praticado atividade nesse dia, né? Mas aqui a gente sabe que ele recebeu de manhã a equipe lá na casa, a equipe para fazer essa entrevista, mas ele não havia corrido porque ele depois durante a entrevista ele fala que ele teve uma lesão no pé. Por isso que ele não estava, por isso que ele não havia feito, né, não havia praticado atividade física nesse dia. Ok, agora vamos ali na número 3. Ao longo da entrevista, o Drauzio vai derrubando alguns mitos em relação à prática de corrida. Cite exemplos desse mito. O mito de que correr prejudica o joelho. Então, muita gente fala assim, poxa, você não pode correr, eu não posso correr, a gente acaba falando eu, né? Sem mesmo ter um médico que tenha falado isso pra gente, né? E ali ele cita o mito de que correr prejudica os joelhos. Eu digo que eu tenho um problema no joelho aqui. Mas ali ele começa a dizer que se você praticar uma atividade física, não ter tanto impacto, né? Mas a corrida a gente sabe que há um impacto maior sobre os joelhos. Ele cita que há um impacto, mas que é muito rápido. E né, ali ele acaba dizendo isso, que não prejudica tanto porque vai estar fortalecendo os músculos ali. Então, ali, o mito de que correr prejudica os joelhos. O de que é necessário perder peso sempre antes de iniciar a prática de corrida. E o de que quem corre em academia tem menos vantagens em relação a quem corre na rua. Eu acredito que não também. O de que apenas pessoas mais jovens podem começar a correr, entre outros. Então, ali, não, qualquer pessoa pode comer, basta querer, não é, gente? Eu acredito nisso também. Se você quer, apesar de vocês ainda são novinhos, se vocês chegarem lá na idade de vocês, 10 anos, falar, eu quero fazer atividade física, eu quero ir para academia. Então, eles não vão aceitar você ali, depende da sua, do teu organismo, do teu corpo, como está ali. Mas se tiver uma orientação médica, é claro que pode, né? Então, o que ele coloca, né, esses mitos em relação à prática de corrida, é isso ali, de que eu estou muito gordo para poder fazer, eu estou com problemas no joelho, eu estou, né, acima do peso, eu não posso fazer isso agora, a minha idade, né, já está, né, elevada. Então, a gente acaba vendo assim, é muita coisa que a gente vê como desculpas, certo? Então, é isso que ele coloca ali. Mas é claro, gente, que para tudo precisamos ter uma orientação médica. Não é porque ele, por ser um médico, falou isso, que a gente vai falar, não, o médico falou, então eu vou fazer. Não, o médico precisa fazer uma avaliação em você. Primeiro, né, para você fazer alguma atividade física, é necessário que você vá ao médico, né, algum outro médico, para que ele dê essa avaliação e ver se você realmente pode fazer. Não é porque um falou que todos têm que fazer aquilo que ele falou, certo? A número 4 ali nós vimos, de acordo com o médico, por que a prática de esportes evita problemas de saúde futuros? Isso daqui nós sabemos que é verdade, não é? Quanto mais atividade física nós praticamos, vai melhorando o nosso corpo cada vez mais. Não só o corpo, mas melhora a nossa mente, vai melhorando tudo, não é? E o sedentarismo, a gente sabe que pode acarretar um monte de problemas de saúde em nós. Então, olha, porque hoje há um número grande de pessoas sedentárias que engordam, desenvolvem diabetes e pressão alta. De acordo com o médico, esse quadro poderia ser melhorado se as pessoas adotassem como hábito a prática de algum esporte. Hoje a gente vê assim, está muito
em alta, andar de bicicleta, não é? Fazer ciclismo e praticar, né, o ciclismo. E a gente vê, ontem mesmo eu estava vindo aqui para casa, né, depois aqui pertinho da minha casa, e passou um monte de ciclistas, né, bastante ciclistas na avenida ali, pedalando, e é bacana, eu acho legal isso dali. Então, hoje tem muita gente mais praticando atividade física do que antes, mas muitos ainda, né, que dá uma preguicinha muito grande também, para muitos. Agora, ali na número 5, Drauzio afirma que a corrida é um antidepressivo poderoso. Que argumentos ele usa para convencer o leitor? Ele afirma que durante a corrida, o corpo libera substâncias químicas que agem no sistema nervoso central, provocando prazer e relaxamento típicos de exercícios. Vocês estão ouvindo o gato miando, né, gente? Não tem como. Olha a Bianca com um ali, bonitinho. Olha só. Abre a porta, deixa ele lá fora. Vou repetir ali, gente. Perdão ali, mas a gente não tem como evitar isso daí, né? Drauzio afirma que a corrida é um antidepressivo poderoso. Que argumentos ele usa para convencer o leitor? Ele afirma que durante a corrida, o corpo libera substâncias químicas que agem no sistema nervoso central, provocando prazer e relaxamento típico dos exercícios. Além disso, ele afirma que depois da corrida, a autoconfiança aumenta. A autoconfiança aumenta porque se tem a sensação de que é possível resolver qualquer problema. Correto? Então, ali, isso aqui né, o corpo ele libera algumas substâncias químicas que agem no sistema nervoso central. Então, isso, né, vai provocando prazer e relaxamento típico das atividades físicas. Quem pratica atividade física, com certeza, dorme melhor e tudo, né? Agora aqui, a número 6. E você, ficou convencido de que a prática de atividades físicas, como esporte, corrida, dança e etc., faz bem para a saúde? O que você acha de trocar alguns momentos com tablet e celular por uma atividade física? Eu sei que nas aulas de educação física vocês praticam alguma atividade fora, ao ar livre, não é? Mesmo sendo aulas online, eu sei que vocês acabam praticando algumas aulas livres, assim, do lado de fora. Mas vocês, eu sei que também vocês podem dançar, não é, gente? Olha aí que legal, né? Não é todo mundo, mas eu sei que a dança, ela trabalha muito o nosso corpo, né? E muito importante também. E já havia comentado alguma vez, no início desse capítulo, eu já havia comentado com você sobre a prática de atividades físicas, né? E até o Nicolas havia falado ali que ele pedala com o pai, né? Isso é bacana, né, Nicolas? E lembrei ali que eu vi você ali agora. Mas é interessante, né, gente, que a gente acabe, né, praticando alguma atividade física, assim, porque o nosso corpo é uma máquina também e nós precisamos, né, fazer alguma coisa por ele. Aí agora aqui tem, né, eu acredito que vocês conheçam essa moça aqui. É uma jogadora. Vocês conhecem ela, sabem quem ela é? A Marta, jogadora de futebol. Marta, né? Aí, só que eu não vou ler aqui esse texto para vocês. E isso daqui eu acredito que vocês já tenham estudado nas aulas de produção textual. Então, ali é entrevista, o gênero entrevista, né? O gênero entrevista é um gênero jornalístico
que consiste na ação de estabelecer um diálogo entre duas ou mais pessoas com um objetivo determinado. Contar a história de alguém, colher opiniões sobre algum assunto relevante, coletar dados e informações. Esse gênero é fundamental para a publicação de informações nos diferentes meios de comunicação, como TV, rádios, jornais e internet. As entrevistas jornalísticas podem ser orais ou escritas, e o entrevistador geralmente escolhe entre gravar o áudio e ou a imagem do entrevistado, dependendo de como a entrevista será divulgada. A linguagem informal costuma prevalecer nas entrevistas, entretanto, a linguagem formal também pode ser utilizada em uma entrevista escrita. Quando você faz a entrevista, se você vai escrever, é claro que você vai colocar ali a linguagem formal. Mas enquanto você está entrevistando a pessoa, ali pode ser utilizado, né, a linguagem informal, certo? Agora, para se fazer uma entrevista, isso é bastante interessante, né? É necessário planejamento para que uma entrevista aconteça, né? Incluindo desde um acordo prévio com o entrevistado. Primeiro vocês vão conversar com a pessoa para ver se ela aceita ser entrevistada, não é? Até a elaboração de um roteiro de perguntas que serão feitas a ele. Você não vai ficar tentando lembrar na hora, né? Poxa, eu vou perguntar o que agora, né? Então precisa desse planejamento. É importante também que o entrevistador possa ter liberdade para fazer perguntas que não estão no roteiro inicial, a partir de respostas do entrevistado. Então, dependendo daquilo que ele vai respondendo, você vai, né, lembrando de alguma outra coisa, e você tem essa liberdade para estar perguntando também ali. A apresentação do entrevistado e o bloco de perguntas-respostas são características da composição de entrevistas, seja elas orais ou escritas, né? Entretanto, essa composição pode sofrer alguma variação, como no caso em que o entrevistado ele não aparece e as perguntas são deduzidas por meio de respostas dadas pelo entrevistado, igual essa última ali. Ele não aparece, temos apenas uma foto dele, mas são colocadas as perguntas e as respostas que ele deu, certo? Ok, gente? Aí nós terminamos aqui esse capítulo. Na próxima aula, eu vou, deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu vou terminar aqui com vocês esse capítulo. E ali nós vamos estudar um pouquinho aqui a parte de acentuação. Isso daqui eu acredito que vocês já saibam, é apenas uma revisão daquilo que vocês já conhecem, já estudaram, quarto, quinto ano, acredito. Né, monossílabos átonos, monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, isso daqui é apenas uma revisão, porque eu tenho certeza que vocês já estudaram isso daqui, certo? Então, na próxima aula, nós vamos ver esse conteúdo, e eu gostaria que vocês estivessem lendo esse texto aqui do capítulo 13, O Mundo dos YouTubers. Isso daqui é um tema que vocês estão por dentro, não é? O mundo dos YouTubers. Aí, isso daqui, muita gente gosta de slime, né? Ali, conheça o slime, a nova brincadeira que é febre na internet. E aí tem um texto aqui depois, né? Eu acredito que é um texto de como se fazer esses slimes ali, certo, gente? E algumas, eu sei que tem uma menina que ela ensina a fazer isso daqui, é uma pré-adolescente ali, e eu não sei o nome dela, não conheço, não lembro qual é, mas é de um texto que eu já li sobre isso daqui. Então, eu gostaria que vocês estivessem lendo esse texto aqui, se vocês puderem estar respondendo as questões também, é bastante interessante, tá? Aqui é uma adolescente, não, uma criança ainda, né? Certo? É isso aí, gente. Ok, então, tchau, tchau, beijo, fiquem com Deus, um bom final de semana. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.